Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e esse é o programa Memória BC. Nós estamos gravando esse programa numa quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019. O nosso convidado de hoje se confunde com a história de Balneário Camboriú, o empresário Paulo Roberto Caseca dos Santos. História que não falta na sua vida. Prazer tê-lo conosco no programa Memória ABC, Paulo. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Paulo, você se confunde com a história de Balneário Camboriú, né? Como empresário, enfim, que a gente vai falar na sequência. Mas nós queremos aproveitar e conhecer um pouco do princípio da tua vida, né? Todo mundo imagina que você tenha nascido em Balneário Camboriú, mas você é natural de Itajaí. É isso, Paulo? Exatamente, eu nasci em Itajaí, no dia 5 de maio de 1951. 51. Qual o bairro, Paulo? Eu nasci em Cordeiros, né? Cordeiros. Bairro Cordeiros. Família grande? Família numerosa, né? Nós somos em 9 irmãos, né? Todos nasceram ali no Itajaí. E em 1964 nós viemos para Balneário Camboriú. Aí eu já vim transferido também do colégio, estudei aqui um ano aqui no Colégio João Goulart. Sim. Aí depois voltei a estudar em Itajaí, no ginásio Nereu Ramos. Você começou estudando em Itajaí, Paulo? Itajaí, sim. Lembra da época de estudante? De primário, estudei ali Paulo? no Liticiara, né, na Vila Operária, no Liticiara, naquela escola reunida ainda, em que não tinha um primário, era tudo junto. Primário, a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. Uma professora dava aula para 4 séries no mesmo período, no mesmo horário. Período, né, Paulo? Então era difícil, né? Era difícil. E como é que foi a tua infância, Paulo? A minha infância foi muito difícil, né? Uma infância, que eu faço questão de dizer, uma infância pobre, né? Muito humilde, né? Numa família numerosa, onde o pai trabalhava, os filhos trabalhavam tudo com o pai, né? E foi uma vida muito difícil, né? Muito sacrificada, mas isso aí deixa a gente de orgulho, né? As pessoas que hoje falam em Paulo Caseca, Sim. pensam que ele veio de pai rico, né? De família rica. Não, nós viemos de família pobre, meu pai era motorista de caminhão, né? Nós trabalhamos para arrumar, para ajudar na alimentação de casa. Nós trabalhávamos, nós se virávamos, nós limpávamos a vala, né? Eu, meus irmãos, tudo. Isso tudo em Itajaí, Paulo? Tudo em Itajaí. Poxa. Aí depois, em 64, aí nós viemos morar em Balneário Camboriú, aqui perto, onde está construído hoje as lojas da Havan. Né? Ali era longe do centro, era só mato ali, né? Para chegar no centro era longe. Era difícil, Paulo? Hein? Era difícil, é. Era mato mesmo, né? Era mato. E dali eu estudei um ano aqui em Balneário Camboriú, né? No Colégio João Goulart. E depois fui fazer o ginásio no Ginásio Industrial Itajaí. Do Ginásio Industrial Itajaí eu fui para a Escola Técnica em Florianópolis. Lá eu me preparei para fazer engenharia e no final eu fiz o primeiro vestibular, foi de medicina. Medicina, Paulo? Medicina. Doutor Paulo Roberto podia ser, não? Podia sim. É, Paulo? Podia sim. Queria ser cirurgião plástico já naquela época. Cirurgião plástico? Cirurgião plástico, Na sim. época. Daí eu fiz o vestibular, rodei no vestibular de medicina, só tinha federal na época. Hoje nós temos Sim. mais de 10 faculdades de medicina em Santa Catarina, então é mais fácil, né? Hoje eu tenho um filho médico, mas na época foi difícil. Aí eu fui para Blumenau, fiz engenharia em Blumenau, na FURB, me formei pela FURB, engenharia, e daí vim para Balneário Camboriú e fui ser secretário de planejamento da administração Armando César Ghislandi. O senhor Armando, aliás, fazer um parênteses, foi prefeito 2 vezes por Itajaí, né? Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú, 2 vezes. Ele foi prefeito, né? 2 vezes. Eu fui com ele, eu fui secretário dele na segunda gestão, na segunda administração. Teve aquela prorrogação de mandato, né? E aí eu fiquei 4 anos, né, trabalhando como secretário de planejamento e obra, né? Era tudo juntos, né? Perfeito. Obra e planejamento. Então foi um aprendizado muito bom, porque você tinha que resolver, não tinha que enrolar, tinha que resolver mesmo. Sim. Eu era o único engenheiro da prefeitura de Balneário Camboriú,
eu não tinha que falar com mais ninguém, eu tinha que resolver. E o prefeito dava a carta branca para que nós pudéssemos resolver. Eu acompanhei um pouco, né, Paulo? Estou aqui desde 1980 e na área de imprensa eu posso dizer que acompanhei bastante a tua carreira e continuo acompanhando, mas principalmente nessa questão de administração, a questão política, enfim. Eu acho que um dos primeiros secretários de planejamento, né, e obras do Balneário Camboriú. Teve outros, né? Na época teve o Brandes, teve o Cachel, teve o Nelson Nitz. Sim. Né? Teve o Nelson Nitz. Aí eu peguei do senhor Armando, eu substituí o Nelson foi para Compur e eu vim para a Secretaria de Obras e Planejamento. Até 82. Né? Eu te conheci naquela época. 82. Até 82. Isso. Em 82 eu saí da Secretaria de Obras e me candidatei a vereador. Né? 82. Aí foi o Schultz, né? Foi candidato a prefeito e se elegeu com 3.000 e poucos votos. E eu fui o vereador mais votado em Balneário Camboriú. Na época, pela primeira vez, né, Paulo? Pela primeira vez que eu saí já tive 673 votos. Eu botei 111 votos acima do segundo colocado. Que eu não sei se foi o Pavão ou se foi o Nelson Nitz. Um dos dois. Um dos dois. Eu tive 111 votos mais do que eles. Né? Com 100 votos as pessoas se elegiam aqui naquela época. Eu fiz 673 votos e o prefeito fez 3.000 e poucos votos. Quase cheguei perto do prefeito. Quase ali, né, Paulo? Paulo, como é que entrou, falar nisso, né? Como é que entrou a política na tua vida, Paulo? Já na primeira vez tu já se elegeu? O pai sempre assim ajudou, né, em eleições. Ele gostava, estava no sangue dele, mas ele nunca participou de nada. Né? E como eu entrei no cargo público, eu comecei a gostar também da vida pública, né? E me adaptei bem, eu atendia bem as pessoas, eu fazia cumprir as regras e tal. E eu gostei daquele momento, eu confesso que realmente eu até poderia dar continuidade na vida política. Né? Eu tinha boa formação, né? Sou engenheiro civil. Sim. Mais tarde vim fazer outra faculdade, fiz Direito. Terminei agora em 2010, terminei Direito. Um jovem causídico, né? Agora, 10. Paulo, experiência que não te faltou. A passagem na Câmara, eu recordo porque acompanhava as sessões. Uma boa passagem, boas memórias, Paulo? Foi. Mas eu gosto mais da administração, né? Executar, né, Paulo? Executar, não ficar só pedindo. Eu gosto de executar, de planejar e executar. Isso sempre foi a minha meta, né? Sempre foi o meu ordenamento. E me candidatei a vereador, na época era até para mim ser candidato a prefeito. Eu me lembro disso. Mas aí você não foi, Paulo? Aí tem aquele deixa disso, você é muito novo, espera para a próxima e tal. Aí o Schultz estava todo empolgado, estava muito bem sucedido na construção civil. Então... Nós vamos falar daqui um pouquinho. E aí o Schultz foi candidato a prefeito, eu aceitei ser vereador. Sim. E realmente eu fiquei como vereador, né, de 82 até 86. Em 86 aí eu saí para candidato a deputado estadual. Fui um dos primeiros aqui em Balneário Camboriú. Nós tínhamos um colégio eleitoral muito pequeno. Na época era, né, Paulo? Então não elegia ninguém em Balneário Camboriú. Então é que eu tive 3.000 e poucos votos em Balneário Camboriú, o resto eu fui buscar fora. Sim. Eu já era conhecido fora de Balneário, então eu peguei voto em Blumenau. Aliás, eu peguei voto do estado inteiro. O estado todo. Eu cheguei, na época, eu tive 10.500 votos. Para a época era muito voto. Não teve um prefeito me ajudando. Desde Balneário Camboriú, porque o Schultz, em vez de me ajudar, ele ainda ajudou o Júlio César, que era de Itajaí. Era de Itajaí o Júlio César. Né? Mas aí o Júlio perdeu também e eu também acabei perdendo também. E quem acabou perdendo, sem dúvida alguma, que eu falo isso, quando a gente não elege um deputado nosso, eu sempre digo isso, Paulo. Quem perde é a cidade. A cidade que perde. Eu sempre digo isso. Né? Nós temos que eleger gente daqui. Gente que vai trabalhar para o Balneário Camboriú. Balneário Camboriú precisa muito da influência política, porque nós somos uma cidade importante dentro de Santa Catarina. Paulo, aí, candidato a deputado estadual, né, para a época, 10.000 e poucos votos. É voto pra caramba. Foi, em 86 foi muito voto. E aí você não largou da vida política daí, Paulo? Larguei sim. Depois, 88, isso. Aí com a nova eleição, aí eles queriam que eu era presidente de partido político, eu era presidente do PDS, e numa das
nas reuniões, então, nós íamos coligar com o pessoal do PDT. Eu parei a nossa reunião, fui até a sede do PDT, onde eles estavam reunidos também. Eles não aceitaram a nossa proposta, né? Daí eu voltei e aí o pessoal todo, né, queria que eu fosse candidato a prefeito. E eu falei, não, eu não quero ser candidato a prefeito, né? Eu nunca fui candidato a prefeito de Balneário Camboriú. Não porque eu não gostasse de ser prefeito dessa cidade maravilhosa. Sim. Eu acho que se eu fosse prefeito dessa cidade maravilhosa, eu também seria governador do estado, a exemplo do Leonel Pavan, né? Ele entrou, aqui a nossa cidade é uma vitrine para Santa Catarina. Se você fizer uma boa administração aqui, você tem todas as condições de ser o governo do estado de Santa Catarina. Eu sempre digo, de fazer um parênteses bem rapidinho, quem tem que falar é você. Até para ficar feliz pela tua frase, que eu, de vez em quando eu falo isso, que governar Balneário Camboriú, para mim, é mais que governar para você se destacar no cenário político e administrativo do que ser governador do estado. Eu acho. Governar Balneário Camboriú, ser prefeito de Balneário Camboriú. Abre as portas para ele. Parece que a ilha isola. Isso, Paulo. E aqui converge todo o estado de Santa Catarina. Verdade. Porque todo o estado conhece Balneário Camboriú. Ouviu falar em Balneário Camboriú. Tem propriedade, tem apartamento em Balneário Camboriú. Perfeito. Por falar em apartamento, falar em propriedade, construtora Paulo Caseca. Você foi um dos pioneiros também do Balneário Camboriú e de sucesso, diga-se de passagem, né, Paulo? Na verdade, teve outros empresários, outros consultores de Balneário Camboriú, né? O próprio senhor Haroldo, ele foi o maior consultor que nós tivemos aqui na época, H. Schultz. Mas eu me destaquei porque eu tinha um marketing muito bom. Eu gosto de marketing, eu não sou formado em marketing, mas eu fazia o próprio marketing. Qualquer coisa tinha Paulo Caseca, Até um dia, numa reunião no Palácio Agronômico, o Carimbim, governador, chegou, Paulo Caseca, quem faz o teu marketing? Né? Eu falei, eu que faço o meu marketing. E sempre foi tu que fizesse, né, Paulo? Eu ajudava, né? Lógico, Sim, a gente pega os técnicos e tal, mas eu ajudava. É que na época, além da construtora, eu tinha uma concreteira. Sim. E a minha concreteira aqui perto do Irmão da Estrada. Então eu tinha vários caminhões, aquele caminhão velho, Alfa Romeo, Scania, tudo misturado. Mas chegava o final de semana, eu colocava um no lado do outro, de frente para a BR-101. Então você passava, via aquela montoeira de caminhão, tudo branquinho e tal, mesmo velho, mas o branco deixa bonito. Velho mais bonitinho. Velho mais arrumadinho. Arrumadinho. E ali, as pessoas que passavam na BR-101, né, como governador, eles se admiravam, né, daquilo, via aquilo, né? Eram muitos caminhões juntos. E na construtora, realmente, eu divulgava a cidade, não aqui, aqui, eu divulgava fora. Fora dele. É que o primeiro programa de televisão, a primeira propaganda de televisão, eu não fiz aqui em Santa Catarina. Eu fiz na TV Morena, em Campo Grande. Campo Grande. Né? TV Morena. Então eu trazia o pessoal, quando chegava em Camboriú, ele já estava induzido a comprar um apartamento da Paulo Caseca, porque eles já tinham ouvido lá na cidade deles, o nome da consultora, Camboriú e Paulo Caseca. Paulo Caseca. Então eu fazia o marketing de fora para dentro. Né? As pessoas, por exemplo, muitos políticos iam visitar a Argentina, a Córdoba, que é a 2.000 quilômetros, saíam do aeroporto, eles pegavam o táxi, da primeira curva tinha um cartel, como diz o gringo, né? Um painel lá, Camboriú, Paulo Caseca, tantos meses, né? Tantas cotas, né? Então as pessoas chegavam e Paulo Caseca, Camboriú, porra, aqui longe, eles já ligavam para mim e tal. Ficavam felizes. E como é que nasceu a construtora, Paulo? Tu lembra bem, não? Eu lembro porque quando eu saí, entrou o Schultz. Sim. Eles, na verdade, não me quiseram dentro da prefeitura. Né? Eles quiseram deixar na Câmara, porque nós tínhamos duas águias ali, política. Três águias políticas. Três, né? Os velhos raposas políticos daquela época. O Antônio Passos, que era meu amigo. O Olindor Ribeiro de Camargo, que aí foi ser o chefe do gabinete do Schultz, para poder manipular toda a estrutura administrativa, e manipulava mesmo. E o próprio Morim Bittencourt, né, que era o vice-prefeito. Então, eles queriam ser o futuro prefeito, o próximo prefeito. Sabiam que o Schultz... As três águias ali. Né? Então, aquelas três águias ali, eles já pegaram, não queremos o Paulo aqui dentro. Paulo. Isola o Paulo. Eu falei, tá bom, vocês não me querem que eu trabalhe para vocês? Disso tudo. Eu vou trabalhar para mim. Aí montei uma construtora, assim, comecei a fazer meu primeiro prédio, eu e meu irmão Jorge, ali na Avenida do Estado, a Camboriú Clínica. Dali nós separamos, comecei o edifício Paraty, na Terceira Avenida, com a Rua 10 e 100. Dali já fui fazer o Leblon na Brasil,
e logo em seguida estava na Avenida Atlântica. Então foi uma sessão muito rápido, numa época difícil, que é a época de 80, Sim. né, que o Brasil estava parado, e eu consegui fazer uma construtora, levantar o nome da construtora realmente em pouco tempo. E a gente sempre associa não só o nome da construtora, mas você foi um grande marqueteiro. Por isso que eu digo para ele, acompanha um pouco a tua história. Sim. Né? Divulgar Balneário Camboriú, não só aqui, mas fora, né? Fora, trazer exatamente. o investidor de fora. E o investidor sempre acreditou, né, Paulo? Acreditou, nas sim. propostas, Acreditou. Né? Sempre acreditou em Balneário Camboriú, né, nas construtoras e tal. Né? Nós tivemos, na época, um sucesso. Eu tocava 10 prédios na mesma época. Teve ano que em dois meses eu inaugurava um edifício. Sim. Eu cheguei a fazer 3.000 apartamentos. Aí por quê? Você deve estar perguntando assim, por que parou? Sim. Né? Eu comecei a me expandir bem, com prédios altos, não tinha financiamento. Na época não tinha os empresários que investiam. Hoje tem muitos investidores. Tem. Né? Tem muitos investidores. Nós vivíamos numa época de inflação, né? Uma inflação, nós vivíamos no governo militar, gente, era 10% ao mês. Né? Depois saiu o militar, entrou o governo civil, que foi o Sarney. Nós chegamos a 80% num mês. Um preço né? da manhã, um preço ao meio-dia, uma tarde e à noite. Nessa época houve desinflação, Isso. hiperinflação, tablita, aí depois veio Collor, plano Verão, plano Sarney, plano Bresser, né? Plano Funaro, né? O RTN, BTN, o RV, que era... Então, isso era aí uma tudo, salada. realmente falar hoje, ninguém sabe o que é isso tudo, Isso, né? bom. Que era o desextador, que era o BTN, o RTN, o RV. Né? Nós vendíamos também em dólar, mesmo que não podia, mas era uma equivalência, né? Uma equivalência. Então foi muito difícil, porque você não sabia como vender. Sim. Né? E aí depois, mas com isso aí a gente foi driblando ainda, foi tocando as coisas. Aí depois veio o plano de estabilização do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Né? Ali aquele plano de estabilização quebrou muitas empresas do Brasil. O agropecuarista, o calçadista do Rio Grande do Sul. Na época era mesmo. Realmente, né, ali realmente foi muitas pessoas. E as pessoas que compravam, porque eu financiava, eu comecei a financiar em 24 meses, 36 meses, 60 meses, 80 meses, 100 meses. E aí estava em 120, 160 meses eu financiava. Quando a Encol veio, a Encol tinha um plano 100, ela veio para Balneário Camboriú, o pessoal, todo mundo, os consultores, estavam preocupados que agora a Encol vai acabar, vai acabar com os consultores que tem um plano 100. Eu falei, calma, eu estou vendendo 160 já. Eu já estava vendendo em 160 meses. Então, eu estava acumulando, né? Acumulando as promissórias, tal, o recebível, mas o que aconteceu, a grande pergunta que as pessoas perguntam, mas não tem resposta porque eles não falam comigo. E agora é uma oportunidade de falar até para ti, porque as pessoas que compraram apartamento em Camboriú eram pessoas boas, pessoas que tinham uma estabilidade dentro do seu município e eles queriam comprar um apartamento. Comprando um apartamento financiado era fácil deles pagarem. Sim. Só que essas pessoas, do plano de estabilização econômica, tiveram dificuldade financeira. Também. Então eles passaram a não pagar. E eles não me pagando, eu não podia tocar minhas obras. E aí virou uma corrente negativa e tal, e aí eu não fali, eu não quebrei, eu não fugi de Balneário Camboriú. Exato, Paulo. Mas eu parei de construir porque era muita pressão para um jovem de 38 anos. Sem dúvida. E Balneário Camboriú, na visão do empresário Paulo Caseca, né? Tem história aqui, não falei no início do programa. A visão dele sobre a cidade, hoje, sobre Balneário Camboriú. Se o Paulo, né, com a experiência toda que ele tem, se imaginava essa cidade que é hoje, quando veio para cá em 1964. Esse é o Memória ABC. Esse programa está sendo gravado numa quinta-feira, no dia 10 de outubro de 2019. E o nosso entrevistado de hoje, o empresário Paulo Roberto Caseca dos Santos. Você está acompanhando o Memória BC. Eu
nasci há 40 anos. Desde o início, percebi que a arquitetura, os modos de fazer e as tradições que constituem a história de Santa Catarina deviam ser preservados. E eu precisava proteger esse patrimônio. Eu nasci para fazer a arte girar e para ensinar a fazer arte. Também tive algumas cicatrizes, mas que serviram para me deixar mais forte. Eu sou a Fundação Catarinense de Cultura e no meu aniversário eu te convido a fazer parte dessa história. Visite os nossos espaços culturais e viva a cultura de Santa Catarina. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde. Vou. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Você está acompanhando o Memória BC. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e este é o programa Memória BC. Nós estamos gravando numa quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019. O nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado, é o empresário Paulo Roberto Caseca dos Santos. Paulo Caseca. Paulo, 64, você veio para Balneário Camboriú. Daquela época que você recorda da nossa cidade, você sempre foi um visionário, a gente sabe disso. Dá para imaginar que a cidade seria o que é hoje, Balneário Camboriú, Paulo? Olha, 2019? Em 64, ainda não. Né? Na época, o Zalig, Leopoldo Zalig, passou aqui pelo litoral de Santa Catarina. Levou tudo. E foi fracionando os terrenos, né? Em Balneário Camboriú, Itapema, Canto Grande, Zimbro. Né? Então, o grande divisor de lotes aqui, na época, foi o Leopoldo Zalig. Paulo? Né? Toda a região? Toda a região. Era de origem alemã, morava em Itajaí, e o Leopoldo Zalig que fez todos os loteamentos aqui nessa região, todo o nosso litoral. Né? E naquela época eles pegavam um terreno, faziam o arruamento tal, e dividiam, vendiam os lotes e não fazia infraestrutura porque a lei não exigia. Sim. Né? Então não tinha uma sequência. Nós tínhamos a Avenida Beira-Mar, né? A Avenida Beira-Mar, e tinha a Avenida Telegráfica, que era Brasil, e tinha a Avenida do Estado, tal, que cortava a cidade. Né? Não tinha BR-101. Né? Não tinha nada disso, Paulo? Não tinha BR-101. Então quando começava a fazer a BR-101, o traçado era BR-51. Aí não sei se... Uma boa ideia. Era BR-51. Aí não sei o que houve, depois transformaram para BR-101. Né? A construtora Triângulo Mineira, que veio construir essa BR aqui. Sim. Então é que o material dessa BR foi extraído ali, daquele morro, onde tem a Lojas Avan ali. Aqui no Morro de Avan hoje. Exatamente, aquele ali era um morro, que foi tirado material para o Saibro, né, que é um Saibro bom ali, para botar na BR-101. Então a cidade foi, aí veio o primeiro, nós dependíamos de Camboriú. Sim. Né? Quando vim para cá, o município era município de Camboriú. Eu lembro ainda do senhor Amadil Dalago, prefeito de Camboriú, ele aqui administrando a Avenida Atlântica, tal, eu era pequenininho, ele um italiano bem alto, né, o seu Amadil Dalago. Aí depois veio a Independência de Balneário Camboriú, veio o primeiro prefeito, veio o Eugênio Pio, né? O Eugênio Pio foi um bom prefeito, eu conhecia bem ele, eu era pequenininho, mas eu andava com meu pai, né? Eu conhecia bem o Eugênio Pio, né? Ele chamava, assim como o Edinho chamava a pessoa de querido, o Eugênio Pio, ele tinha o costume de chamar, vem cá, Monego. Vem cá, meu nego. Vem cá, Monego. Não era nem mil nego, era Monego, né? Monego. Uma pessoa humilde, uma pessoa legal, também Paulo. muito especial. E Vou deixar na memória. eu tive o prazer de conhecer o Eugênio Pio. Sim. O Eugênio João Pio. Eugênio João Pio. Aí, pela infelicidade daquela morte dele e tal, veio o interventor federal em Balneário Camboriú, chamado engenheiro Egon Stein.
Eggenstein. Eggenstein, ele era um engenheiro do DR, né? E ele tinha bastante vivência administrativa, assim, de estradas, tal, de planejamento, um engenheiro. E ele, o pouco tempo que ele ficou em Balneário Camboriú, ele não pôde executar a obra, mas ele deixou um legado muito importante que as pessoas não conhecem, as pessoas esquecem. Até os políticos antigos não sabem que quem planejou, quem traçou a Terceira Avenida e a Quarta Avenida foi o Eggenstein, interventor federal naquela época. Ele que traçou a Terceira e a Quarta. Ele fez a lei da Terceira e da Quarta Avenida. Legal, bom saber. E aí depois veio os outros prefeitos, começaram a abrir, né? O Domingos Fonseca era vice-prefeito, não sei de que era o prefeito, ele aproveitou aquele para mostrar que estava fazendo obra, abriu um pedaço da Terceira Avenida. Sim. E no final, quem pavimentou a Terceira Avenida e a Quarta Avenida foi nós, eu era secretário do senhor Armando, né? A administração Armando Ghislandi, que pavimentou a Terceira Avenida, a Quarta Avenida e iluminamos a Terceira Avenida. Tem boas memórias, né, Paulo, dessa cidade. E nessa época também, o senhor Armando, além de fazer a Terceira e a Quarta Avenida, nós duplicamos a Avenida do Estado, que era simplesmente uma rua que cruzava a cidade. Nós duplicamos a Avenida do Estado sem condições financeiras, porque na época a cidade não tinha recursos, a cidade não era rica como é hoje. Era difícil, né, Paulo? Era tão difícil que chegava ali em julho, agosto, nós parávamos os caminhõezinhos, tinha 3 caminhãozinhos, nós parávamos o caminhão porque não tinha condição de abastecer o caminhão. Mas com isso nós pavimentamos a Terceira, pavimentamos a Quarta, iluminamos a Terceira, nós duplicamos a Avenida do Estado, nós fizemos aquela pinguela que era Ponte Pêncil na Vila Real ali. Na Vila Real. Eu fiz. Você fez aquela ponte? Eu fiz aquela ponte. Você sabe que tem saudade daquela ponte até Aquela hoje? ponte, tem um detalhe, não custou nada para nós, só mão de obra. Eu fui lá em Criciúma, a mina de carvão, e com o Sebastião Neto Campos, que era mineiro e tal, tinha uma mina, eu consegui os cabos de graça, porque eles trocavam os cabos, né, daqueles vagões que entravam na mina. Na mina. Eles tinham um tempo, uma duração útil, de vida útil, então passava um determinado prazo, tempo de uso, eles não podiam mais usar por segurança. Então eu ganhei os cabos, peguei uma empresa, fizemos aqueles pilares e tal, e fizemos aquela passarela que aquele pessoal dali, do barranco, eles atravessavam para Balneário Camboriú através de bateira. Através de bateira. E aquelas pessoas que trabalhavam no comércio, nos restaurantes, eles tinham que sair à noite e a bateira não estava mais funcionando. Então tinha grande problema. E as crianças também que estudavam, que moravam no barranco, que vinham para Vila Real, também era através de bateira. Aí nós fizemos aquilo ali, já passava pedestre, já passava bicicleta, já passava moto, né? Então foi o impulso, foi o início. Depois de muitos governos, o governo Periquito fez aquela ponte, uma ponte até pelo valor, custo-benefício muito bom, não gastou 5 milhões na época, aquela ponte, e é uma ponte importante para Balneário Camboriú e para o Barranco. Agora, por isso é o bom Memória ABC. Nem eu sabia que aquela ponte Pêncil, que para mim também era uma atração turística, além também, de ser era bonitinho, era bonito, né? Assim. Mas era uma atração que, sinceramente, eu gostaria que um dia fosse novamente feita, que eu acho bacana, e fazer um mérito, uma homenagem para ti, né? Sobre a ponte Pêncil. Agora, Paulo, e tu, nessa época, tu imaginava, hoje, 2019, Balneário Camboriú, que eu gosto de dizer, tem gente que não diz, mas eu gosto de dizer, a maravilha do Atlântico Sul. Tu imaginava isso, Paulo? Olha, ou não? Quando eu estava construindo, nós não tínhamos duplicado a 101. Sim. Então eu falava em todos os programas de televisão, de rádio, tal, entrevista que eu dava, falava, o dia que duplicar a 101, o nosso imóvel vai triplicar de preço, de valores. Porque era impossível você vir de Curitiba a Balneário Camboriú. Sim. Né? Era impossível você vir do interior do Paraná, Balneário Camboriú. Você demorava quase 6 horas. Né? Aí com a duplicação, já dá para fazer 2 horas e meia de Curitiba. Sim. De Curitiba a Balneário Camboriú. Então eu falava, o dia que duplicar 101, vai triplicar os valores do nosso apartamento. Sim. Então a cidade vai ter um impulso muito grande. Infelizmente, e quando chegou no que estava duplicando a 101, eu já estava parando a minha consultora.
Sim. Tá? Agora você perguntar hoje, e agora? A BR-101, ela atende às necessidades do nosso litoral? Não. Nós somos obrigados a fazer urgentemente uma avenida, uma BR que sai ali de Pissarras, por trás de Balneário Camboriú e até lá em Palhoça, para desafogar todo esse trânsito, porque a BR-101 hoje não anda mais. Você não tem nenhuma garantia. É verdade, Paulo. Se você eu vou a Florianópolis em 2 horas, você não tem garantia. Você pode não chegar nem no Morro do Boi e ficar 3 horas parado. Perfeito. Então a BR-101 hoje já é novamente um grande entrave para o progresso de Balneário Camboriú, de Itapema, de toda a nossa região. Perfeito. E o Paulo hoje, Paulo? Família? A gente costuma, quando eu faço o programa aqui com os convidados, e as crianças? Né? A família, Paulo? Eu, graças a Deus, Deus me deu assim uma inteligência boa, uma boa saúde, né? Uma boa família. A minha esposa, Denise, ela é engenheira também, e nós temos 2 filhos. O Rodrigo, ninguém quis nada de engenharia. O Rodrigo, não, Paulo, ninguém te seguiu? Não, ninguém. Nem a mãe, né? Nem a mãe é engenheira também, eu sou engenheiro civil. Engenheiro. O mais velho fez medicina, é médico. Sim. Hoje ele está terminando o Torrino, né, no Rio de Janeiro. Se Deus quiser, ele quer ver se fica mais um ano em Curitiba para fazer só nariz. Especializar só em nariz. Aí depois vem para Balneário Camboriú. E o Roberto é advogado, ele já é pós-graduado em tributário. Sim. Né, está trabalhando aqui em Balneário Camboriú. E o Paulo está aí, né? O que você está fazendo, Paulo? Hoje eu participo das empresas do meu filho, né? Eu sou diretor técnico de uma reciclagem, resido da construção civil, né? Havia uma necessidade muito grande de que alguém colocasse um local para destinar a essa grande massa produzida pela indústria da construção civil. Isso aí era jogado aleatoriamente nas encostas, né? E isso aí não era só em Balneário Camboriú, mas em todo o Brasil. Sim. E aqui em Camboriú fizeram uma lei, né? O CONAMA fez uma lei em 92, né? Fez o CONAMA 307, disciplinando, né? Em mais ou menos em 10 artigos, disciplinando, mas que deu oportunidade para cada município fizesse a sua lei. Sim. E aí o Ministério Público, na época, foi em cima dos construtores e tal, e aí o próprio construtor, o próprio sindicato da construção civil, ela contratou uma empresa e fizeram um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil. Mas não tinha onde colocar. Aí eu achei que ali seria uma grande fatia, um grande, né, nicho. Sim. Né? Eu já pensei não só Balneário Camboriú, eu pensei na região. Da região. Né? Aí nós montamos uma usina aqui na divisa Balneário Camboriú, onde os equipamentos não tinha leitura, não tinha na revista, não tinha livro que dissesse como é que você ia reciclar. Né? Era muito novo. Então eu mesmo, como engenheiro, fiz a primeira usina, né? Hoje é copiada pelo menos em Santa Catarina, e aí fiz a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa. A segunda etapa seria demolição de prédios, aí seria britagem, e a terceira etapa seria então você moer um pneu, moer uma cadeira, uma poltrona e tal. Sim. Né? Então você dá a destinação final. Mas eu me empolguei muito com isso. Eu montei uma usina também em Itapema, mas lá as prefeituras fazem a lei, mas elas não exigem o cumprimento da lei. Da lei. Só faz por fazer. Fazem por fazer tal, para dizer que tem lei. E às vezes, muitas vezes, as próprias prefeituras, elas fazem a lei, mas elas mesmas não cumprem. Elas mesmas não dão a destinação correta do seu próprio resíduo. Perfeito. Né? A nossa lei diz assim, por exemplo, a prefeitura tem que jogar todo o seu resíduo em lugar licenciado. As empresas de companhia mistas que trabalham, ou as empresas que trabalham para a prefeitura, prestam serviço para a prefeitura, ou para a companhia de empresa mista, ligada à prefeitura, tem que fazer seu plano de gerenciamento. A prefeitura não fiscaliza, nem a de Balneário Camboriú. Ninguém fiscaliza. Não fiscaliza. Então, vem o empreiteiro, ele pega os negócios, joga por aí, tá? Então eles não dão a destinação correta do resíduo da construção civil. Só isso aí dá para falar uma tarde inteira. Verdade. Porque Paulo, o negócio complexo, né? é muito complexo. Essa grande massa é jogada fora sem nenhum valor econômico. A logística reversa é você botar esse negócio, esse entulho,
que era jogado fora, sem nenhum valor econômico, botar novamente na cadeia produtiva, né? É que é muito fácil, nós temos um país rico em minério de ferro, em gipsita, que é o gesso, né? Areia, saibro e tal, né? O barro para fazer a cerâmica, né? Então, mas nós temos um desperdício muito grande na construção civil. Perfeito. É muito grande o desperdício. Então isso aí, se você reaproveitar, você está evitando a indústria extrativista. E quanto mais sucata, sucata de ferro, lata de tinta, nós mandar para a indústria siderúrgica, lá eles misturam com minério de ferro, colocam no alto forno e forma o ferro gusa, o lingote ferro gusa. Perfeito, ferro gusa. Se nós não botar sucata, nós vamos só botar minério de ferro. Então nós vamos tirar mais minério de ferro. Então nós temos que reaproveitar. E com isso é a madeira é picada, vai para as olarias, serve de fonte de energia nas olarias. E assim você pode falar uma tarde inteira só em reciclagem da construção civil. Eu precisava ter mais uns 2 programas, Paulo, para falar sobre a tua história, de Paulo Caseca. Paulo, estamos chegando quase no final do programa. Tu é um apaixonado por Balneário Camboriú ou não, Paulo? Eu sou apaixonado. O que essa cidade representa para ti, Paulo? Olha, é aqui que ela foi tudo para mim, né? Aqui eu estudei, me formei, Sim. Eu vim para cá como engenheiro, né? Eu era apenas um engenheiro, um estudante, um jovem que tinha uma visão muito grande na cidade, né? Tive a minha passagem na construção civil, parei, mas eu ainda aposto muito nessa cidade. Primeiro que eu torço pelos construtores, que são arrojadíssimos, belas obras e tal. Realmente é um pessoal que nós devemos respeitar, os construtores. Sim. E nós precisamos dar alguma coisa a mais para o nosso turista. Nós precisamos dar alguma coisa a mais para as pessoas que aqui vivem. Né? Não temos que preparar a cidade somente para o turista, mas também para a gente que vive aqui. Né? Então, Tigrão, vou dizer fazer quase uma pergunta. Para o nosso turista, nós damos, de dia, nós damos praia e temos o teleférico. À noite, nós temos boas baladas para a juventude e para a família. Para a família. Bem pensado, Paulo. Né? Os restaurantes da Atlântica não tem estacionamento, da Brasil não tem estacionamento, da Terceira não tem estacionamento, ou se tem é muito pequeno. Shopping, qualquer cidade do interior pequenininha tem um shopping. Shopping não é novidade. Então, nós temos que criar um local, como antigamente, tu deve lembrar, a Santur Rodofeira, à noite tinha feira lá, já tinha barzinho, tinha restaurante. Os restaurantes e tudo. E no fim saiu a Julie Fest, lembra? Verdade, lembro. A Julie Fest saiu em função de que a noite de Balneário Camboriú era lá na Santur Rodofeira ainda, que chamava. Né? Então, nós temos que criar um espaço assim, um espaço gastronômico, e com estacionamento, onde a família sai do centro, pensado, Paulo. Tem lugar para estacionar, uma boa alimentação, uma boa comida, uma boa música, um bom chopp e diversão para as crianças. Perfeito. Né? Um local assim para a família. E esse local não é somente nosso turista, né? Nós precisamos no inverno, um local que nós temos, gente, nós temos agora a Oktoberfest, uma festa maravilhosa que traz milhares de pessoas para Santa Catarina. Essa festa mãe, ela já fez com que criasse outras festas, como a Marejada, Itajaí, como a Fenarreco em Brusque, aí tem em Itapiranga tem festa, em Pomerode tem festa, a festa pomerana é um exemplo de festa gastronômica que nós temos que fazer em Balneário Camboriú. Perfeito. Né? Uma comida maravilhosa, uma música maravilhosa, festa para a família. Isso nós precisamos, isso está acontecendo. O ano que vem nós vamos ter um local para isso aqui em Balneário Camboriú. A história da cidade, a história de Paulo Roberto Caseca dos Santos, que foi o nosso entrevistado do Memória ABC, de um programa que nós gravamos numa quinta-feira, dia 10 de outubro de 2019. Paulo, sucesso e saúde acima de tudo e obrigado pela participação conosco hoje. Um abraço, Paulo. Um abraço, fiquei muito feliz de o entrevistador ser você. Obrigado, Paulo. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e esse é o programa Memória BC.
Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.